Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café e Estratégias. Esse espaço que foi criado com muito carinho para você, que acredita que cuidar de pessoas também é aprender a cuidar da sua própria jornada. Aqui, posicionamento, marketing, vendas, gestão, saúde e empreendedorismo caminham lado a lado, com propósito, inspiração e coragem para construir algo maior. Hoje nós vamos falar de algo que não se aprende na faculdade, mas que decide o rumo da sua carreira, que é a mentalidade empreendedora na saúde. Então, se você é médico, psicólogo, nutricionista, profissional da saúde e ainda acredita que empreender é algo distante da sua realidade, esse episódio é exatamente para você. E é um convite direto à mudança de mentalidade. Hoje você vai entender que empreender na saúde não só é possível, como também é essencial. Que mentalidade empreendedora não é luxo, viu? É sobrevivência. Então pega aí o seu café, papel e caneta na mão, pois nós teremos muitas estratégias. Com uma convidada mais do que especial. A nossa convidada de hoje, ela é vice-presidente do CDL Natal, é líder na construção do CDL Saúde, é fundadora da Fusion Clinic. Isso é uma breve apresentação e ela vai falar bem mais para você. Ela acredita que saúde também se faz com visão de negócio. Eu estou aqui com a Malu Fonte. Seja muito bem-vinda, Malu. Obrigada, Dani. Eu tô aqui, é um prazer falar para vocês aí, profissionais da saúde, e poder contribuir com toda essa experiência, esses estudos, essa jornada sobre o que é empreender, como é que se pode fazer isso dentro da seara da saúde, desse mercado que é tão cheio de oportunidades e cheio também de desafios que a gente, com essa visão empresarial, pode mitigar. Com certeza, Malu, vai ser um presente muito especial para todos os nossos ouvintes de hoje. E eu quero que você já comece contando quem é a Malu por trás de todos esses títulos. E olha que eu nem falei sobre todos, né? Eu dei uma resumida gigante aqui. Conta pra gente, quem é a Malu? Que eu sei que, além de tudo, você é mãe, é esposa. Sim, tudo isso. E muito feliz com todas essas funções, viu, Dona? Eu acho que a gente só deve fazer aquilo que fala o nosso coração, aquilo que faz sentido pra gente, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, então tem que realmente fazer sentido. E o setor da saúde realmente foi após a pandemia, foi um setor que disse assim, poxa, é um problema muito complexo. Foi descortinado completamente os desafios da saúde após a pandemia, onde faltava muito tudo. Sim. Né? E aí eu disse, não vai ser resolvido no âmbito de um governo. Problemas complexos precisam de soluções articuladas, e com a experiência já da CDL, com a experiência também de muitos anos de políticas públicas do Sebrae, eu disse, problemas complexos, soluções articuladas, a sociedade civil precisa se irmanar para resolver esses problemas. Foi aí onde eu enveredei, né, para o setor da saúde, mas assim, advogada, mãe, esposa, e o que eu gosto mesmo de me denominar, assim, é uma pessoa que adora resolver desafios. Adoro resolver problema. Desde quando era estagiária, resolver problema de família, lá nas áreas de família. Depois passei para resolver problemas dentro de empresas, fazendo direito privado. Depois passei para fazer política pública, resolvendo problemas da gestão pública, né, através de legislações. E agora, problemas da saúde. Então, eu sou uma resolvedora de BOs. Malu, e me chamou super atenção. Você, com todo o seu currículo, com toda a sua expertise, a gente sabe que hoje o seu nome é um super nome quando se fala de comércio na nossa cidade, né? Até pelo CDL. E o que te motiva? O que motivou a Malu a empreender, a inovar nessa área da saúde? Então, Dani, eu sempre gostei de ver oportunidades, né? O que a gente tem subutilizado, o que a gente pode monetizar, ganhar dinheiro com necessidades. E aí, ainda estagiária, meu pai tinha um imóvel parado, né? Tinha uma recepcionista na época, meu pai também era da área de direito.
E aí eu queria já tomar conta daquele prédio, que na verdade só tinha um prédio, né? E disse, como é que eu vou tomar conta disso aqui? Para dizer que eu vou tomar conta, tem que pagar, né? E aí todo clientezinho que chegava, eu ainda estagiária, o dinheiro era todinho para empregar para o imóvel. Eu disse, poxa, todo o dinheiro que chegava era para pagar o imóvel, não faz sentido. Eu preciso monetizar em cima dessa infraestrutura. Foi aí onde eu comecei a pensar como é que eu poderia ganhar dinheiro com o imobilizado. E aí eu comecei a alugar a sala para amigos, a princípio, eram colegas que complementassem a minha profissão, como advogada, era um psicólogo, um contador, às vezes um engenheiro para fazer a perícia. E aí foi crescendo, Dani, foi crescendo. Eu comecei com 4 salas, depois com 6, com 8, com 10, com 11. E aí eu cheguei minha capacidade máxima de aluguel. E como não tinha critério, que era ser amigo, tinha a área da saúde, tinha a área de exatas, tinha a área de tecnologia. E aí, numa mentalidade tradicional, você pensa assim, poxa, cheguei na minha capacidade máxima, como é que eu vou fazer para expandir? E aí, numa mentalidade tradicional, você pensa, eu vou comprar um outro imóvel. E aí, na época, eu estava fazendo uma legislação de inovação para um determinado município e comecei a estudar. Como tem oportunidade na inovação. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui, por exemplo, em Natal, tem uma legislação da inovação que dentro do parque tecnológico, se a sua empresa estiver sediada, você tem uma série de benefícios fiscais, como IPTU, ISS reduzido, você tem acesso aos treinamentos e à infraestrutura de tecnologia do IMD, que é o parque tecnológico. E eu disse, poxa, não faz sentido eu crescer imobilizado. Eu vou manter minha estrutura física e vou ampliar em tecnologia. Mas, e Malu, por que a área da saúde? Já que você acessou lá a parte de exatas, de humanas. Porque, diferente de um engenheiro, de um contador, o profissional da saúde, com exceção de médicos, quando me alugava a sala era de 2 ou 3. Então, um psicólogo precisava de 2 ou 3 amigos para dividir a sala, para custear aquilo, um fisioterapeuta, né, um fonoaudiólogo. Por que, Malu, que isso acontecia? Porque eles não tinham treinado na faculdade, aprendido na faculdade, que o consultório era uma empresa. Então, eles não sabiam como captava paciente, eles não sabiam fazer precificação adequada. E aí, para ser uma muleta do outro, tinham que ser de 2 e 3 para viabilizar aquele espaço. Além disso, o profissional da saúde costuma ter múltiplos trabalhos. Sim. Eles dão uma aula, fazem consultório, trabalham no hospital, se dividem em 500. Não sei se vocês são assim, devem ser assim também. E aí não era inteligente eles imobilizarem full time de um consultório, sendo que só usavam 2, 3 vezes na semana. E aí foi quando eu disse, cowork já tem vários para a área de humanas, por exemplo. Né? Para tecnologia, o pessoal trabalha muito home office. Mas não tem nada para o pessoal da saúde trabalhar de forma inteligente. O desafio do mercado já é um desafio por si só. A estrutura para você trabalhar não precisa ser mais um desses desafios. Eu vou ajudar o pessoal da saúde. E foi aí onde hein, Malu? E foi aí onde eu resolvi nichar. E aí, entendendo, olhando para o problema, né? Quando alugava 3, um conseguia um trabalho não sei aonde, eu não conseguia viabilizar através de outros pacientes que saía, desestabilizava os outros 2. Isso era um desafio para o profissional, era chato ter que depender de outra pessoa, né? Então eu disse, espera aí, que eu vou te ajudar. E aí comecei a desenvolver essa tecnologia, né? Quando eu falei, o futuro é tecnológico e humanizado ao mesmo tempo, mas Sim. tem que entender onde usar cada coisa dentro do processo da saúde, principalmente. Eu criei essa plataforma que funciona hoje, Dani, como o Airbnb da saúde. Sim. Quem tem ociosidade, insere na plataforma. E aí eu vou dar um exemplo para ver se você, de repente, não tem um espaço ocioso que você possa monetizar, como eu fiz com o meu espaço, que hoje eu digo que é o Fusion Hub, é o nosso laboratório. Em média, os espaços de saúde têm de 30% a 50% de ociosidade. A minha ginecologista, por exemplo, que já atende há mais de 30 anos, ela atende 3 dias na semana e 2 ela opera no centro cirúrgico. Então, o consultório dela está fechado. Uma grande oportunidade de outros profissionais utilizarem aquele espaço, que é uma estrutura física que não tem qualidade de vida, não tem burnout, não tem que dar atenção à sua família. Então, é inverter um pouco a lógica. Sim. Não é ela trabalhar mais para pagar aquela estrutura física. É a própria estrutura física trabalhar para lhe monetizar. Então, eu inverto essa lógica, Sim. né? E faço ela enxergar que, ai, Malu, mas eu não gosto, minha sala, eu fiz com tanto zelo. Não vai levar nadinha disso. Nada, nada, nada. E uma vantagem da nossa plataforma é que o profissional paga pelo uso. Então, existe uma certa previsibilidade e zero risco de inadimplência, porque ele paga para usar.
né? Então, a gente tem esse cuidado, faz uma curadoria dos profissionais. O profissional, para cadastrar na plataforma, ele tem que estar com o conselho ativo, em dia. Então, a gente, né, dá esse respaldo, essa segurança para os anfitriões também, que é como a gente chama os donos de clínicas. E ficou bom para todo mundo, né? O profissional se cadastra gratuitamente, a clínica se cadastra gratuitamente. E se houver interesse do profissional alugar, reservar, ele faz lá o pagamento e paga. E já está resolvido. Malu, você resolveu uma grande dor minha. E se você chegou agora no Café Estratégias, eu sou Dana Ismael, consultora de negócios e estrategista de carreiras na saúde. E por que ela resolveu uma grande dor minha? Eu conheci Malu em um evento que nós estávamos palestrando no mesmo painel. E quando ela apresentou a Fusion e falou sobre esse marketplace, onde você, profissional da saúde, tem toda essa segurança, inovando na sua carreira e, claro, né, monetizando o seu conhecimento dos dois lados, tanto para aquele que procura por um lugar, como esse que tem o lugar, né, para acolher o colega, para mim foi Imagina que antes você ia ter que sair de porta em porta procurando lugar. Agora você já vai acessar uma plataforma, vai digitar lá a localidade que você quer, o estado que você quer, já vai aparecer a foto da sala, se ela tem maca, se ela tem pia, se ela tem balança de biopedância, se ela tem cadeira ginecológica. O que tem naquela sala que você vai precisar, né? O profissional vai precisar. Exato. Se tem estacionamento, enfim. Você já tem uma série de informações na palma da sua mão. Não precisa ficar rodando mais. Malu, se eu te contar que eu rodava muito. Ah, imagino. Até porque na consultoria, quando nós fazemos o reposicionamento desse profissional que já está no mercado, ou você que está na residência saindo agora, nós procuramos o local que faz sentido com a precificação, que de fato é justa pela transformação que você gera. Então, a Malu veio para solucionar essa dor de todos nós. Isso é super importante, Dani. Esse olhar da consultoria é super importante porque tem que adequar com o perfil de paciente em que você vai acessar. Não adianta você estar posicionado num consultório high ticket, todo bonitão, com ensaio fotográfico, se o seu paciente é B, é C, Sim. né? Então, você tem que saber bem onde está o seu paciente para poder se posicionar. O seu paciente é D e C, você tem que ir para uma clínica mais popular, senão você vai espantar o seu paciente. Além de que um consultório mais acessível, você consegue baratear também o preço da sua consulta. Ou se não baratear o preço da sua consulta, você consegue ter uma margem melhor, né? Agora, se você quer atingir aquele paciente que realmente é uma consulta de R$600, R$1.000, você tem que se posicionar de forma adequada. Ele espera chegar no seu consultório, tem um atendimento VIP, né? Ter um estacionamento, estar climatizado, ter uma sala de espera com poucas pessoas. Então, você tem que fazer realmente um atendimento que seja congruente com o valor da sua consulta. Uma consulta um pouco mais demorada e, principalmente, respeitando o tempo do paciente. Que eu acho que essa visão ainda falta muito no profissional da saúde, né? Ele acha que os pacientes precisam ficar esperando por ele, né? E isso, o paciente está cada vez mais desestimulado a ficar horas do seu dia esperando por um atendimento. Ele vai procurar aquele profissional que possa atender a tempo e a hora. E de forma descomplicada. Então, quando eu comecei a estudar a área da saúde, Dani, eu estudei o mercado do Japão, dos Estados Unidos, alguns mercados um pouco mais avançados nessa questão de primeiro atendimento aos pacientes, né? E atendimento de qualidade. E nas 4 gerações, que é um desafio, a gente vê esse mundo multigeracional. Todas as gerações disseram nessa pesquisa, que chama-se Clinic 2020, que o atendimento poderia começar no online, ou seja, a parte de marcação, a parte de pagamento, a parte de escolha desse profissional, a parte de logística, porque hoje em dia a logística também é super importante para você se posicionar de forma adequada para o seu paciente. Sim. E eles querem
eles preferem o atendimento presencial. Uhum. Às vezes não querem passar mais de 30 minutos esperando. Essa conexão, ela é fundamental. Nós falamos bastante sobre isso na consultoria, Malu, que é como você falou no início, né, do nosso episódio, que nós precisamos ter a inovação, mas com a humanização. Sim. O diferencial de qualquer profissional hoje, independente se é médico, nutricionista, psicólogo, é essa conexão com o paciente. Perfeito. E a gente sabe que o presencial, ele traz essa conexão bem mais facilmente, né? Muito mais. Embora tenha consulta presencial super desumanizada. Tem, vai. Né? Que o profissional não olha nem, não tem contato visual com o seu paciente, não toca seu paciente, não escuta seu paciente. Então, essas falhas de atendimento é que uma consultoria bem feita como a sua, com certeza vai mitigar, Isso. né? Então, vai abrir seu consultório, faz uma agenda de qualidade. Não precisa fazer consulta de 2 horas, tá, pessoal? Para cobrar caro. Não precisa. Ninguém tem 2 horas para ficar numa consulta, a não ser um caso muito grave, assim, né? Que você tem que analisar muitos minutos. Mas seja eficiente, 30, 45 minutos no máximo, uma consulta, né? Faz um roteiro bem feito. Não deixa seu paciente esperando sem resposta. Não deixa ele esperando na recepção por mais de 30 minutos. Dá retorno para ele, dá feedbacks, se preocupa com o acompanhamento, se ele tomou medicamentos, qual foi o retorno que ele teve, né, daquele tratamento que foi feito, se deu certo, se não deu. Esse tipo de relacionamento faz uma jornada sem valor se transformar numa jornada de alto valor para o paciente. Porque você humaniza, você dá lugar para ele, você se importa verdadeiramente com seu paciente. E aí ele passa a ser fiel a você pro resto da vida, pode ter certeza. Com certeza. Malu, o que você trouxe para todos nós desse mercado foi uma inovação que vai garantir com que a gente saia na frente de outros profissionais. Até na questão financeira, porque a gente sabe que isso é, sim, muito importante para a sustentabilidade de qualquer negócio. E eu costumo sempre frisar aqui que você é uma marca e o seu consultório é um negócio, é uma empresa, né? Quais foram os desafios, quais foram os maiores, as disrupções que você teve que fazer para implantar esse negócio e que você deve viver até hoje ainda na maturação desse negócio, né? Sim, com certeza. Gente, tecnologia não é barato, mas também a gente não precisa começar pela tecnologia. Quando eu entrei nesse universo de startup, eu não tinha noção do quão rápido é esse mercado. E por vir de um mercado mais tradicional, por vir de uma área de direito, eu estava acostumada a deixar tudo muito pronto para poder posicionar o negócio. Numa área de inovação, é teste toda hora. Sim. Então, você tem que realmente deixar o seu ego de lado, não ter apego ao produto e focar realmente no problema. Então, eu tinha um problema grande para resolver, que era conectar profissionais de saúde a consultórios ociosos e fazer o profissional da saúde economizar e não ter custo fixo, de forma simples e desburocratizada, e os consultórios utilizarem a sua ociosidade para monetizar aquela hora ociosa. Então, eu foquei nisso e comecei com um Excel. Então, se você tem aí um desejo de empreender e uma ideia que talvez você ache que pode dar certo, teste sem tecnologia. Eu testei num Excel. Quanto é que custa um Excel? Excel é de graça. Quando as pessoas ligavam pra mim, Malu, aí tem sala pra alugar? Eu dizia, tem, por hora, por turno, por mês. Como é que você quer? Ela, por hora? Aí começou assim, né? E aí eu testei isso e por hora tinha uma demanda muito alta e crescente dessa hora. Por quê? Porque o risco é mitigado. Eu vou experimentar um lugar que eu não conheço, que eu não sei se vai dar certo. Eu vou começar um primeiro atendimento que eu não sei se aquela paciente vai virar fiel, né? E eu reduzo o meu custo. Em contrapartida, para o anfitrião, o valor de uma hora avulsa é, em média, 3 vezes maior do que uma hora fixa de um contrato amarrado. Então, eu ajudo as duas pontas. Né? Então, os desafios foram de tecnologia, porque é caro investir em tecnologia, mas eu fiz esse investimento porque eu acho realmente que tecnologia é uma... É o futuro, né? É o presente, é o hoje, e a gente não ia conseguir ter essa escalabilidade que hoje nós temos estamos em 4 estados com um pouco mais de 1 ano de operação. A gente está no Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, né? Já migrando aí para o Centro-Oeste, Sudeste, mas eu quero mesmo fazer nome no Nordeste primeiro, ser relevante aonde a gente nasceu, para depois ganhar o restante do país. Mas
mitigado esse desafio da tecnologia com um produto pronto, remédio pronto, que hoje eu tenho da Fusion, o meu desafio é escalar. Sim. É escalar porque a metodologia de tráfego pago para o meu negócio, como eu trabalho com margens muito apertadas, não é sustentável. Então, hoje eu tenho que criar novas metodologias de captação de clientes e para me tornar referência e me tornar conhecida, que não são óbvias. Então, isso me demanda energia criativa demais. Contar com a equipe, fazer relacionamento com outras pessoas, fazer isso aqui que a gente está fazendo, parcerias, conhecendo novas pessoas, aproveitando canais de comunicação onde eu possa levar nossa solução para outros profissionais de saúde, né? Que façam sentido essa busca por consultórios, que queiram se posicionar, como eu falei hoje. Eu já fui para 2 médicos residentes e atenderam super bem meu filho. E quando eu perguntei se eles atendiam em algum consultório, ambos disseram que não. Por quê? Porque hoje, na mentalidade deles, eles tinham que terminar, comprar um prédio, reformar, montar toda uma clínica para dizer que tem um consultório. Eles não conhecem que pode ser muito mais simples. Aí eu tive a oportunidade, né, para esses profissionais de apresentar a nossa solução. Então, quanto mais pessoas eu conseguir levar essa solução, né, ajudar a vida, impactar, mudar a realidade, eu estou cumprindo a minha missão. Melhor será a nossa saúde no Brasil, com certeza. Com certeza. Malu, e você sente nessa sua andança, né, quando você entra em contato com esses profissionais, tanto com o que quer locar, como aquele que precisa do espaço, você ainda sente que para eles é um tabu quando a gente fala sobre vendas na saúde? Com certeza. Nas pesquisas que a gente faz com os nossos membros, o principal desafio e desejo é melhorar a rentabilidade, aí o desafio vem, captação de pacientes, né? Não são formados e é uma linha muito tênue para você captar pacientes, parece captar clientes, vender minha consulta. E eu falo muito, Dani, em saúde de varejo. Sim. Que não é mercantilizar a saúde, mas é profissionalizar a saúde, né? Onde é que está na minha jornada do meu paciente, onde eu posso profissionalizar esse atendimento, seja na minha comunicação de abordagem, seja na minha linha de educação que precisa existir para que você se posicione no que você é verdadeiramente bom e aonde você deseja, né, ser intencional a ajudar outras pessoas, porque ninguém quer ter sua saúde em prateleira, nem eu, nem você que está nos assistindo aí quer ter sua saúde em prateleira. Isso é um valor inegociável. Mas como eu posso entregar o meu conhecimento a um valor justo por ela? E aí existem estratégias que sua consultoria com certeza deve ajudar esses profissionais, mas você já precisa começar a pensar em profissionalizar essa jornada. Sim. Que é um divisor de águas para todo profissional que quer ou migrar de uma jornada de alto volume, seja em serviço público ou em plantão, ou atendimento de plano, para um consultório particular, para um posicionamento diferenciado, né? Mas não vou nem dizer high ticket, porque tem muita gente que é de classe mais popular, mas que precisa tanto, que, né, financia, consegue dinheiro, faz rifa e consegue pagar pelo tratamento dessa pessoa. E hoje, Malu, o que eu sinto muito é que esse profissional, e até eu queria saber como funciona isso dentro da plataforma. A questão da secretária, normalmente é a porta de entrada, né, que vai fazer tanto essa abordagem para a prospecção, para a primeira prospecção, como a primeira apresentação desse profissional. Sim. E quando você fala de profissionalizar essa jornada, começa muito pela profissionalização da sua secretária. Ela é a sua maior vendedora hoje, além do paciente satisfeito, claro, né? Então, a gente precisa se treinar. É por isso que existe o Secretary Experience, que é um curso que é todo reconhecido e certificado pelo MEC, onde nós trabalhamos todos esses pilares. Mas na plataforma, Malu, essa questão da secretária, quando eu loco esse espaço na plataforma, já é também conversado sobre esse atendimento, esse encantamento inicial, essa pessoa que recebe, que acolhe o paciente, é a que já está na clínica? Dani, os profissionais, como eu disse, têm muitos desafios, né? Sim. Então, a gente criou o Fusion Academy. E nesse Fusion Academy, mensalmente, a gente faz uma reunião com os nossos membros e também com o clube de anfitriões, onde a gente mitiga desafios das clínicas. Nós não somos uma plataforma que oferece esse tipo de serviço de secretária. Algumas clínicas
contam com esse serviço e apoiam os profissionais na recepção dos seus pacientes, no recebimento de dinheiro, que às vezes os profissionais não querem. Mas a nossa plataforma é de locação de espaços. Sim. A gente divulga consultórios e o profissional vai lá e reserva. É uma espécie de booking para hotelaria, é uma espécie de Airbnb para locação de temporada, só que nichado para o setor da saúde. Então, a gente conta com profissionais como você, como o Radna, que vice-presidente do CRC, de contabilidade, que ensinou a fazer precificação de consulta, experiências do paciente, branding, marketing também, com Arthur Eichmann, que palestrou no nosso último encontro de membros. Então, a gente convida todo o ecossistema para colaborar com os nossos membros. Sim. Né? Mas nós não oferecemos esse serviço de secretária. Nossa plataforma atualmente, ela se detém a fazer você encontrar um espaço onde você quiser, pagando o quanto puder, onde e no local, né? Onde, quando e quanto você puder pagar. Então, é uma forma muito simplificada de fazer essa conexão entre as pontas mais importantes para fazer a saúde acessível. Profissional da saúde, paciente e também espaços de saúde. Seja centros cirúrgicos, seja consultórios. E aí, essa dor que eu resolvi resolver. Não consigo resolver todas as outras. E aí tem um mercado muito vasto, né? Para outros profissionais também se apoiarem, se conectarem junto da plataforma. Profissionais de marketing, profissionais de gestão, profissionais de contabilidade, profissionais, né, advogados, inclusive, para fazer contratos sociais, para fazer contratos seguros, de responsabilidade civil. Então, é um mercado muito amplo e rico que se circulam dentro dos profissionais da saúde e clínicas da nossa plataforma. Com certeza. E foi muito bem pensado, né? Ajuda demais. Eu até já encontrei pessoas que me falaram que já utilizam, estão super satisfeitas com a plataforma. E também tem um outro ponto que a gente precisa falar aqui, né, Malu? Hoje nós sabemos que o tratamento multidisciplinar, ele é essencial. E para você, profissional da saúde, esse network, estar próximo de outras especialidades que complementam o seu tratamento, também faz todo sentido para o seu paciente. Então, esses dias eu fui fazer uma visita em uma clínica odontológica, que a Malu já está lá prestando serviço através da plataforma. E ele me falou, Daniela, por que não temos aqui nutricionistas, a fisioterapeuta, que vai complementar o meu tratamento e já tem lá na plataforma a disponibilidade desse espaço. Então, olha que legal, você pode criar novos negócios para você. O dono da clínica, com espaços ociosos, vai ter ali ao lado dele profissionais que também agregam valor na clínica dele. Foi muito bem pensado, né, Não, Malu? é sensacional. Eu costumo dizer assim, que também tem uma rodada de chave que pouca gente está atenta, poucos profissionais de saúde, que é a questão da logística. Eu já falei até aqui sobre esse nomezinho que tem a ver com onde você vai atender o seu paciente. Você tem que conhecer o seu paciente, saber onde ele está morando ou onde ele está trabalhando, para você estar o mais próximo dele. Por exemplo, eu tenho aqui meu consultório, minha carteira de pacientes, que eu comecei a analisar agora e vi que 30%, Dani, dos meus pacientes são de Parnamirim. Será que não faz sentido eu tirar um dia da minha semana e atender em Parnamirim? Aí quer dizer, então, Malu, que eu vou precisar comprar ou alugar full time? Não. Você vai lá na nossa plataforma, coloca Parnamirim, aluga lá e migra um dia da sua semana para atender os os pacientes que moram em Parnamirim. Por quê? Isso eu aprendi quando eu fui para Nova York e vi as grandes marcas como a Nike, a Starbucks, saindo dos grandes centros comerciais e indo para os bairros. Sim. Porque a gente tem que fazer parte da vida, do cotidiano dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Senão vem outra marca e ocupa esse espaço. Porque se você não for fazer essa migração, vai vir um outro profissional da saúde, tão bom quanto você, e que está muito bem localizado. E vai ocupar a agenda do seu cliente, né? Do seu paciente. Então, faça isso. Estude quem é o seu paciente, estude onde ele está localizado e migre logisticamente para onde for mais interessante para ele, não é para você. Você acredita que às vezes eu chego na clínica e às vezes não tem vaga, porque todos os profissionais de saúde que trabalham na clínica ocuparam as vagas, deixaram os clientes, os pacientes sem vaga. Eu digo, meu Deus, isso não existe, o foco está errado.
O foco não tem que ser na nossa necessidade. O foco tem que estar na necessidade do nosso cliente, do usuário. Se você focar nisso aí, com certeza o seu sucesso e a sua conexão real com ele vai vir e você vai colher bons frutos com isso. Que é o que a gente fala tanto sobre a experiência encantadora do seu paciente, que não se resume só ao cafezinho, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. Malu, e até dentro dessa sua visão super empreendedora, que é necessária para todos nós, para todos os profissionais que estão nos ouvindo agora, tudo isso que você está trazendo, nós sabemos que a nossa cidade vai ganhar de presente um movimento que vai ajudar ainda mais, né? Ah, é verdade. Eu, como fundadora do Conecta Networking Negócios, que é a comunidade que nós criamos para você, profissional da saúde, fazer esse network inteligente, agora nós estamos ampliando isso aí junto com o espaço que a Malu nos abriu dentro do CDL, gente. Vamos dar um spoiler aqui, Malu? O que você acha? Vamos. Gente, a CDL, eu vou explicar, porque muita gente não conhece. Na verdade, é a CDL, é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Nós representamos todo o setor do comércio e serviço da nossa cidade. E aí, depois que eu comecei a entrar nesse mercado, né, fazendo muitas missões fora, vendo o mercado internacional, o mercado do Sul-Sudeste, que é um mercado mais aquecido, o trabalho de nicho é o segredo. E a saúde nunca foi um mercado que a gente olhou com muito carinho. Quando eu comecei a ver os números, o quanto que a saúde gera de PIB, o quanto que a saúde gera de emprego, o quanto que a gente é importante, e a grande maioria das funcionárias da saúde são mulheres, ganham até 2,5 salários. Então, é um mercado extremamente importante e que ainda é muito precarizado. É visto como despesa e não como investimento. E aí, a ideia de criar o CDL Saúde é a gente trazer para dentro da nossa entidade representantes do setor produtivo, seja empresário, seja instituições de ensino, onde a gente precisa formar uma mentalidade empreendedora dentro das universidades, seja empresa de base tecnológica que resolva o problema da saúde, seja também outros empresários, consultores, apoiadores, instituições de ensino, ou instituições de fomento como Sebrae, FEComércio, Fierne, que apostam na saúde, né? Então a gente formou, e conselhos também, todos os conselhos da saúde já estão dentro do CDL Saúde. E a gente começou a se conectar e começou a colocar os nossos desafios da saúde na mesa e dizer assim, gente, são muitos desafios. E a proposta da CDL Saúde vamos fazer a transformação da saúde que a gente precisa na nossa cidade a partir da iniciativa privada. Se a gente for esperar pelo setor público, pode até acontecer, mas não na velocidade que a gente precisa. E aí vamos reunir toda a sociedade civil organizada, instituições de ensino, conectar essas pontas e aí criar os projetos e agendas positivas para esse setor, alavancando de uma vez por todas a economia, esses profissionais e democratizando o acesso à saúde para a população que hoje, Dani, mais de 70% da população brasileira, se for trazer isso para o Nordeste, dá até mais, inclusive dá perto de 80%, não tem acesso à saúde de qualidade. E a gente tem a mania de criticar nosso país, né? A gente fala assim, não tem acesso à saúde porque falta tudo no Brasil. Será? E aí eu fui puxar o DataSUS. No Brasil, nós temos atualmente 4 milhões de profissionais da saúde ativos. Contudo, 80% desses profissionais, vocês que estão aí nos assistindo, a grande maioria não tem um espaço próprio para atender. Por aqueles 2 motivos que eu pontuei no começo. Sim. Ou porque não tem paciente suficiente para que justifique ter um espaço full-time, ou porque tem múltiplos trabalhos e também não vale a pena ter um espaço full-time, porque você não está lá dedicado ao seu consultório particular. Por outro lado, de 30% a 50% dos espaços, seja centro cirúrgico ou consultório, tem ociosidade, ou seja, muita oportunidade de fazer dinheiro. Fazer negócio. Então, verdadeiramente, Dani, o problema do país não é a falta, é a desconexão. Exato. Então, essa desconexão que a Fusion começou a tratar, que é conectando os espaços de saúde ociosos com os profissionais, precisa ser levada aos pacientes. Sim. E aí, quando a gente for ganhando um volume maior, hoje a gente tem quase 800 profissionais na nossa base, em 4 estados, mais de 150 clínicas, né, na plataforma.
Mas ainda é um número muito pequeno quando a gente olha o recorte do país e o quanto a saúde precisa e o quanto a gente pode crescer. Sim. Né? Mas é importante que os profissionais da saúde encontrem formas inovadoras de posicionar o seu serviço. Não desista, você que é nutricionista, você que é fisioterapeuta, você que é fonoaudiólogo, não desista da sua profissão, porque tem muita gente que precisa dela. E eu vejo muita gente uberizando aí, né? Desistindo, mudando, fazendo outros cursos, porque não está satisfeito financeiramente com a sua profissão. Na verdade, o Brasil precisa muito de você. A população precisa muito do seu serviço. A gente só precisa te ajudar a fazer isso dar certo. A você encontrar uma forma financeira de ser viável para você ter uma dignidade, né, da sua vida, uma qualidade de vida, conseguir sustentar sua família e a si próprio. E hoje com a Fusion, com consultorias que te guiem nessa trajetória, é possível você fazer isso de forma fácil, simples e eficiente. Com certeza. Então, já fiquem de olho, o CDL Saúde está nascendo para ajudar você também, assim como Conecta e assim como o Método Vencer. No Método Vencer, Malu, nós começamos, o primeiro pilar a ser trabalhado é a mentalidade empreendedora, porque tudo que nós falamos aqui está ligado a ela, né? Primeiro, o mindset, quando a gente muda esse mindset, tudo flui e nós conseguimos olhar novos horizontes para a nossa carreira, para a nossa vida, que vão influenciar, inclusive, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal. E eu quero pedir, porque infelizmente está terminando o nosso tempo, eu sei que você quer mais sobre a Malu, né? E a gente vai trazer ela aqui mais vezes para falar ainda mais sobre o CDL Saúde em breve, mas eu queria que você deixasse um recadinho para quem está nos ouvindo, Malu, se hoje você pudesse deixar aí para essa pessoa que precisa dar o primeiro passo nessa mentalidade empreendedora dentro da saúde, o que você acha que ela precisa olhar primeiro? Porque a gente sabe que são muitas pontas, né? Sim. O que ela precisa olhar primeiro para poder investir aí com inovação, para ter uma carreira rentável? Essa pergunta é excelente, né? Você deve primeiro começar pelo que você é bom, pelo que você gosta de fazer, né? Escreve lá, eu sou bom nisso, eu quero ser referência nisso. E aí você começa a se posicionar nisso que você é bom. Porque se, eu quero me posicionar naquilo que meu vizinho disse ou que alguém falou, não vai fazer sentido para você. Descobre aquilo que você é bom, que você quer se posicionar. Reduz o risco. Como é que você reduz o risco? Você vai lá na nossa plataforma, aluga 1 hora, contrata um fotógrafo e um personal branding e começa a gravar vídeos sem nenhum... Você tem 0 paciente. Começa lá, grava vídeo pra ele, fala pra ele daquilo que você sabe, daquilo que você conhece. E se conecta com essa pessoa. Quanto é que você vai gastar? Pouquíssimo pra fazer isso. Sim. O seu risco vai ser baixíssimo e nem vai ter custo fixo. Você vai fazer um investimento. E aí depois você vai dizer assim, tô aqui atendendo não sei o quê, comecei hoje, abra a agenda. Aí já vai começar, a pessoa que vai saber que você tá contando aquele conteúdo, que fez sentido pra ela, ela já vai saber que você atende naquele lugar. Você vai reservar, ela vai reservar 1 hora com você. Vai pagar a sua primeira consulta. E você só precisa do seu primeiro paciente para fazer um excelente trabalho e fazer ele te indicar o segundo paciente. Eu tenho certeza que vão ter vários comentários aqui embaixo. Você já vai começar a seguir o nosso canal, porque toda semana tem aqui episódios como esse que vão fazer você, de fato, galgar aí outros lugares, outros espaços e voar ainda mais alto. Nunca tem o dia ideal, né, Dani? Nunca tem. Vai, começa, no baixo risco, naquilo que você é bom, dá o play. Não vai ter aquele cenário perfeito, aquela agenda lotada de primeira. Você precisa do seu primeiro paciente. Exatamente. E aí o resto a gente sabe que vai fluindo. Vai, né? fluindo. Tem um tempo de maturação de todo o negócio. O seu consultório, como o Dani já disse aqui várias vezes, é o seu negócio. E tem um tempo de amadurecimento disso, você como profissional e também do seu consultório, do seu nome, daquilo que você é bom e fazer a sua carteira de pacientes. Vai dar certo. Faz um bom trabalho de coração, que os frutos são bem colhidos. Com certeza, Malu, eu quero te agradecer demais, agradecer você que está aí conosco. E aqui a gente tem um ritual, Malu, que é fazer um brinde desse café delicioso, porque esse estava cheio de estratégias. Delícia! Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você estar preocupado em, de fato, melhorar o seu trabalho, porque o seu trabalho melhora a saúde no nosso Brasil. E esse é o nosso objetivo, é a nossa missão, né? Fazer saúde com propósito. Muito obrigada, até a próxima e bora vencer!